Enquanto as crianças saem, abra a palavra de Deus para Romanos, capítulo 1. Vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Romanos. Verso 28 a 32. Encerraremos o capítulo 1 essa noite. Romanos capítulo 1, do verso 28 até o verso 32. Amém? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos a Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor, Deus eterno e santo, louvamos o Teu nome. Como é bom nos reunirmos para cantar louvores ao Senhor. Nossa esperança está em Ti. Nós aguardamos o cumprimento de todas as Tuas promessas. E quando este mundo não será mais um mundo mau, o Senhor há de restaurar esse mundo para que os santos, os lavados pelo sangue de Jesus, possam viver para sempre em adoração a Ti. Enquanto isso não acontece, nós nos preparamos para esse tão bendito dia. E a melhor forma de nos prepararmos, de nos identificarmos com o céu, é cantar louvores ao Senhor de todo o nosso coração. Te adorar em espírito e em verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Pedimos graça e misericórdia sobre a Tua igreja. Pedimos que nos visite com a Tua maravilhosa graça, para que possamos viver em santidade, para que possamos viver em adoração, para que possamos glorificar o nome do nosso Salvador, para que as nações, povos, temam ao Teu nome, através do nosso testemunho. Restaura-nos, ó Deus, as forças espirituais, para Te servirmos com toda a alegria do nosso coração. Usa, Senhor, a Tua palavra para nos ensinar as verdades do coração do Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa base, que a Tua palavra seja a nossa suficiência, e que possamos crer nas verdades da Tua palavra, defendê-las, proclamá-las com toda a alegria e fé, Senhor. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, nos ilumina para compreender a Tua palavra, que seja dito somente aquilo que é do Teu agrado, que não seja acrescentado nem tirado uma vírgula, um tio da Tua santa palavra. Usa-nos para a glória do Teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente ao nosso Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos,
A mensagem de hoje é uma mensagem politicamente incorreta. A mensagem de hoje vai na contramão do que a sociedade crê, pensa e defende. A mensagem de hoje, ela é um diagnóstico de como a sociedade está afastada de Deus. A mensagem de hoje, ela aponta o dedo no erro do homem ao viver uma vida que desagrada ao Senhor. Não estamos aqui para falar uma mensagem politicamente correta. Nós temos a obrigação de anunciar o que está escrito e o que está revelado na palavra. Seria muito fácil nós chegarmos aqui e falarmos sobre 10 passos para isso, 7 passos para aquilo outro, mas o que nós temos que fazer é anunciar o que está escrito na santa palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é o abandono de Deus. O apóstolo Paulo, ele continua o seu argumento de juízo temporal sobre os homens que têm fechado a mente e obscurecido o coração ao preferirem viver na prática do pecado do que na adoração ao Senhor. O Senhor, ele retira os seus freios do coração do homem e o homem então se entrega a uma vida de pecaminosidade. Na semana passada, observamos que quando Deus entrega os homens aos seus próprios desejos, isso é uma expressão do juízo temporal de Deus. Deus está sempre atento, igreja, ao que acontece no mundo. Deus, ele não está distante. Deus, ele não é um Deus fraco que talvez esteja dormindo e não sabe o que está acontecendo aqui. Ele está muito atento à atitude e à vida dos homens deste mundo. E ele tem expressado o seu juízo temporal, entregando os homens para fazerem o que eles mais gostam. E o que os homens mais gostam de fazer é pecar. Vimos que existe um juízo final e eterno. A Bíblia fala sobre isso, por exemplo, no livro de Apocalipse. Mas isto não impede Deus de trazer um juízo temporal sobre a terra. Um juízo que acontece dentro do tempo. Um juízo aqui e agora. Um juízo hoje. Quando Deus dá aos homens, ou ao homem, o que ele deseja, Deus está derramando juízo sobre o homem. Foi isso que a gente viu no domingo passado. Vimos também que a imoralidade sexual e a idolatria são reflexos desse juízo temporal de Deus derramado sobre os homens. Quando o homem se afasta de Deus, ele acaba se entregando às paixões do seu coração, que é marcado por idolatria e por imoralidade. Lembre-se do que disse João Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quando o homem se afasta do seu referencial, que é Deus, ele acaba inventando algo para adorar. Ele cria ídolos. E essa idolatria, ela está interligada com imoralidades e práticas imorais. Nos versículos 28 e seguintes, que é o texto que nós lemos para a pregação dessa noite, o que Paulo vai fazer? Paulo, ele vai aprofundar ainda mais o assunto do juízo temporal de Deus. E nós podemos perceber, de acordo com o argumento de Paulo, traços do juízo temporal de Deus sobre a sociedade humana. Deus vai mostrar um sinal evidente do seu juízo. E o assunto de hoje acaba se tornando muito polêmico para a nossa sociedade brasileira, pois o que Paulo demonstra ser um claro sinal do juízo temporal de Deus para a nossa sociedade, trata-se de um estilo de vida aceitável nos dias atuais. Paulo vai falar que a evidência do juízo temporal de Deus
é a libertinagem através de práticas homossexuais. Paulo vai dizer que a atividade sexual exacerbada em uma sociedade é um sinal evidente do juízo de Deus sobre tal sociedade. Então vejamos o que Paulo fala sobre o abandono de Deus, quando Deus entrega a sociedade, quando Deus entrega o homem para se entregar às suas paixões, Deus está abandonando o homem à sua própria sorte. Vejamos então o que Paulo vai falar, aprofundando a ideia do abandono de Deus. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que o homossexualismo é a maior expressão do juízo temporal de Deus. Nós estamos vivendo em uma sociedade que querem empurrar a goela abaixo, que o comportamento e a prática homossexual devem ser aceitadas. Você não pode falar nada em relação a tal comportamento, você não pode nem questionar, você não pode nem gostar de tal comportamento, que você é logo chamado de homofóbico. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que a prática do homossexualismo é a maior expressão do juízo temporal de Deus. O homossexualismo mostra que Deus tem abandonado os homens às suas próprias paixões. Se não, vejamos que Paulo diz que Deus, olha o versículo 24, Romanos 1, 24. O contexto aqui dessas expressões que nós vamos analisar estão todas ligadas à prática homossexual. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Essa palavra imundícia dos homens está ligado à atividade homossexual. No verso 26, dê uma olhadinha comigo. Romanos 1, 26. Por causa disso, os entregou Deus. Olha aí o abandono de Deus novamente. As paixões infames. Essa expressão, paixões infames, Paulo está falando sobre a prática homossexual. Olha o versículo 28. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, mais uma vez o abandono de Deus aí, o próprio Deus os entregou, o quê? A uma disposição mental reprovável. Essa expressão, disposição mental reprovável, Paulo está falando da prática homossexual. Então perceba, meu irmão, tanto a imundícia como as palavras infames, assim como uma disposição mental reprovável, Paulo está falando aqui sobre a imoralidade sexual, sobretudo o homossexualismo. Nós vivemos em uma sociedade que querem nos obrigar a aceitar tal prática. Porém, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, nos ensina que esta prática, este comportamento é um sinal, é uma evidência de que Deus tem entregado os homens às suas próprias paixões pecaminosas e que esse é um sinal do juízo temporal de Deus sobre a sociedade. Em sua ira, Deus entrega os homens aos seus desejos mais sórdidos. É o que Paulo está falando aqui. E quando isso acontece, o homem passa a violar o seu próprio corpo, pois o corpo pertence a Deus. Ele é o nosso Criador. E ao violar o seu próprio corpo, o homem se rebela contra a ordem natural das coisas que foram criadas por Deus. Deus, que é o criador do corpo, ele define como é que o corpo tem que funcionar. Mas o homem se rebela contra Deus e passa a usar o seu corpo de uma maneira desonrosa.
E assim Paulo diz que o homem vai se degradando ao nível mais baixo possível do comportamento pecaminoso. E o nível mais baixo possível do comportamento pecaminoso, Paulo está dizendo que é a prática homossexual. Talvez eu seja cancelado nas redes sociais por estar falando sobre isso. Mas nós não estamos aqui para pregar o politicamente correto. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela deve ser anunciada, doa a quem doer, inclusive em mim. Se tiver que sofrer consequências por pregar a palavra de Deus, que assim seja. Melhor é obedecer a Deus do que temer aos homens. Mas continuando, pense um pouco sobre isso. Paulo está dizendo que é uma evidência de que Deus abandonou e entregou os homens à total degradação do seu corpo e da sua alma, quando os homens passam a usar os seus corpos de uma maneira desonrosa. E nós vamos ver 3 pecados que são aqui destacados pelo apóstolo Paulo como sinal do juízo, do abandono de Deus da sociedade humana. Versículo 26. Primeiro pecado que nós vamos ver hoje à noite. Romanos 1, 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Primeiro pecado que mostra o abandono de Deus, qual é? Lesbianismo. Quando as mulheres deixam, vamos falar exatamente como Paulo está falando aqui. Quando as mulheres mudam o modo natural de suas relações sexuais por outro contrário à sua natureza. Deus criou a mulher para se relacionar sexualmente com o homem. Mas a mulher acha que tem o direito de mudar isso e se envolver sexualmente com outra mulher. Paulo está dizendo que o lesbianismo, quando mulheres se envolvem sexualmente com outras mulheres, isso é evidência, sinal de que Deus está entregando a sociedade para suas próprias paixões, e isso é o juízo temporal de Deus sobre a sociedade. A relação sexual entre mulher e mulher, ela já era uma prática comum nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, mas não tinha tanta publicidade como existe nos dias de hoje. E Paulo está dizendo, a prática do lesbianismo é sinal de que Deus abandonou o homem para juízo temporal. Deus entrega essas pessoas às paixões infames. Então as mulheres se entregam à prática do lesbianismo. Eu quero dizer para você que não importa o que os psicólogos venham a falar, os sociólogos venham a dizer, os pedagogos venham a escrever, não importa o que o homem venha a falar a respeito de tal prática, a Bíblia deixa muito clara que tal prática é pecaminosa. E quem se entrega às paixões como a prática do lesbianismo, está demonstrando através da sua atividade sexual imprópria, de que Deus está derramando juízo temporal sobre a sociedade. Deus está abandonando a sociedade. E um sinal de que Deus está abandonando os homens é que os homens começam a se envolver com coisas inconvenientes. É o que Paulo está falando aqui. Então, quando Paulo diz até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, o que é que Paulo está falando? É claro, não é? Não é fácil de entender. Paulo está dizendo que as mulheres, ao invés de fazerem seus corpos funcionarem da maneira que Deus criou, elas se rebelam contra Deus e se envolvem em relacionamentos sexuais pervertidos. Então Paulo aqui está enfatizando um grau superlativo
de degradação da sociedade, quando até as mulheres começam a se envolver com paixões pecaminosas e impróprias. Historicamente, as mulheres, elas sempre foram moralmente mais recatadas do que os homens. Os homens facilmente eles descambam para tudo que não presta. Alcoolismo, droga, você pode ver, o homem toma frente. Mas historicamente as mulheres elas são mais recatadas. Historicamente as mulheres elas se preservam mais dessas coisas. É ou não é verdade? E o que eu entendo que Paulo está dizendo aqui, quando chega o ponto em que até as mulheres estão se envolvendo com essas coisas, isso mostra a evidência de que Deus tem abandonado a sociedade para juízo temporal. Até as mulheres, elas abrem mão da sua forma recatada de viver para se entregar às paixões ímpias do seu coração, demonstram o abandono do Senhor. Então, me desculpem as feministas, mas lesbianismo não é liberdade. A palavra de Deus diz que lesbianismo é escravidão pecaminosa. Lesbianismo é sinal do abandono de Deus a uma sociedade que está entregue às suas próprias paixões. Deus ele não concorda com a prática homossexual. A palavra de Deus ela deixa muito claro que tal comportamento é algo ofensivo aos olhos do Senhor e demonstra que os homens estão se rebaixando e se afastando cada vez mais da comunhão com o nosso Deus, que é santo, santo e santo. Então, quanto mais a sociedade quer praticar tais atos que a Bíblia chama de atos vergonhosos, mais demonstra como a nossa sociedade está afastada do Senhor. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, porque somente o Evangelho pode promover a reconciliação de uma sociedade que está apartada do Senhor, de uma sociedade que está de costas para Deus e cada vez mais ímpia e cada vez mais adentrando no poço do pecado. Somente o Evangelho pode reconciliar pecadores com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há esperança para a nossa sociedade, uma sociedade que demonstra evidências do juízo temporal de Deus. Eu digo sim, há. Mas nós, que já somos transformados pela misericórdia do Senhor, nós precisamos agir, igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos, com autoridade, anunciar as boas novas de reconciliação. Nós podemos dizer para o homem pecador afastado de Deus que há esperança para ele. Se ele se voltar para Jesus de todo o seu coração, ele será salvo. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Outra prática, e eu vou separar aqui para fins didáticos, que demonstra o abandono de Deus é o homossexualismo. E quando eu falo do homossexualismo, eu estou me referindo ao comportamento, ou à atividade sexual entre homens. E Paulo vai falar isso no verso 24 e no verso 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Ele está falando do homossexualismo. Pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscência aqui é um desejo incontrolável. Para desonrarem o seu corpo entre si. O comportamento homossexual, Paulo está dizendo, é uma desonra para Deus. Continuando, verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, do que é que ele está falando? Intimidade sexual. Deus criou o homem para se relacionar sexualmente com mulher. E o homem se rebela contra Deus, é o que ele está dizendo.
os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Paulo está dizendo que a prática homossexual é uma torpeza. Homens com homens. E recebendo em si mesmo a merecida, o quê? Punição. De quem? De Deus. Pelo quê? Pelo seu erro. O comportamento, a prática, a atividade homossexual. Homem se deitando com outro homem como se fosse mulher. Aos olhos de Deus. Finalzinho do versículo 27. É o quê? É um erro. É um erro. É errado. Quando um homem dorme com outro homem, tem intimidade sexual com outro homem, ele está errado em seu comportamento. Porque o Deus que o criou não deu esse corpo maravilhoso para ele, para que o seu corpo seja desonrado através de torpeza, através de imoralidade sexual. Quem está dizendo isso é a Bíblia. E nós, como portadores da Bíblia, nós temos que anunciar com fidelidade o conselho de Deus. Deus e a sua palavra não concorda com essas filosofias que estão sendo empurradas goela dentro na política, na escola, na educação, no noticiário. Deus e a sua palavra não concordam. A Bíblia tem um nome para a atividade homossexual. E o nome é pecado, torpeza. É isso que a Bíblia fala sobre o pecado. Hoje tem até teologia gay. Hoje tem teólogos que estão querendo normatizar o comportamento homossexual. A Bíblia nunca vai normatizar. A Bíblia nunca vai concordar com tais práticas, porque é pecaminoso. E os homens então precisam se arrepender dessas práticas e se voltarem para o Senhor. Então vamos entender aqui. Quando o homem desprezou o conhecimento de Deus, ele abandonou a adoração ao Senhor, e assim ele perdeu a sua própria identidade. O homossexualismo, então, é uma negação do propósito de Deus para a família. Pai e mãe, gerando filhos para a glória de Deus. Homem com homem não procria. Mulher com mulher não procria. Como gerarão filhos para a glória de Deus? Então, quando homens e mulheres abraçam tal comportamento, elas estão se rebelando contra o propósito de Deus para a vida deles, que é a família, por meio do casamento, filhos sendo gerados para a glória do Senhor. Então o homem se afasta de Deus, deixa de adorar a Deus, perde o referencial dele, que é Deus, e ao mesmo tempo perde a sua própria identidade e se entrega a paixões contrárias à vontade de Deus, é o que diz o apóstolo Paulo. Então não podemos concordar com a bandeira levantada pelos ativistas que são pró-homossexualismo, que querem nos obrigar a aceitarmos uma prática que Deus condena, que querem normatizar o que a palavra de Deus chama de algo pecaminoso. Quem discorda desse estilo de vida é chamado de homofóbico e de preconceituoso. Mas, na verdade, nós temos o direito de crermos no que Deus nos ensina na sua palavra. Nós não odiamos os homossexuais. Nós não queremos ver os homossexuais mortos. Nós queremos ver os pecadores. E não importa em que tipo de pecado os pecadores estão envolvidos. Nós queremos ver os pecadores
arrependidos, convertidos aos pés do Senhor Jesus, tendo uma nova vida, tendo comunhão com Deus, desfrutando da vida eterna. E para isso o homem tem que se arrepender do seu pecado e consagrar a sua vida ao Senhor. É isso que nós defendemos, é isso que nós cremos, e nós nunca vamos descrer da palavra de Deus para agradar o pensamento politicamente correto. O crente, ele está com a Bíblia até o fim. Doa quem doer, custe o que custar. Ao descrever o homossexualismo, Paulo aponta aqui algumas características desse pecado que tudo que podemos dizer que é desprezável aos olhos do Senhor. No verso 24, Paulo chama de imundícia. Ainda no verso 24, Paulo diz que é uma desonra para o próprio corpo. No verso 26, Paulo diz que é paixão infame. Você pode aí depois, se você quiser marcar na sua Bíblia, você pode marcar. No verso 26, ele diz que é algo antinatural, contrário à natureza para a qual Deus criou o homem. No verso 26, ele fala, já tinha falado, desculpa. No verso 28, ele chama de torpeza. E no final do versículo 28, ele diz que a prática homossexual, claramente é dito, é o quê? É um erro. É errado. Deus não concorda com essa prática. E isso nunca vai mudar. Então, irmãos, o que mostra o abandono de Deus é uma sociedade se entregando às paixões do seu coração pecaminoso. E um terceiro pecado, que ainda o apóstolo Paulo vai dizer, está nos versos 28 a 31, que a gente já leu, ele vai dizer, ele chama de uma disposição mental reprovável. E quando ele vai falar dessa disposição mental reprovável, ele fala aí, ele traz uma lista de 21 itens que trazem um diagnóstico sombrio da realidade da sociedade que nos cerca. Eu gostei da explicação do teólogo Charles Barkley e eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos a definição que Charles Barkley traz sobre cada um desses itens. Primeiro, cheio de injustiça. A palavra grega é adikia, significa roubar tanto aos homens como a Deus de seus direitos. Cheios de injustiça. Número 2, cheios de malícia. A palavra grega poneria se refere a uma maldade sedutora, maligna. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar os outros para a sua maldade. Então, a pessoa cheia de malícia, ela não é apenas má, ela não é apenas maligna, mas ela tem um poder de sedução para arrastar outras pessoas para a prática do pecado. Número 3, cheios de avareza. A palavra grega pleonexia é o desejo desenfreado que não conhece limites nem leis. O desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito é o amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Número 4, cheios de maldade. A palavra grega kakia descreve o homem desprovido de todo o bem. Trata-se da pessoa que tem inclinação para o pior. É o vício essencial que inclui todos os outros e do qual todos os outros procedem. Número 5, Paulo fala possuídos de inveja. A palavra grega firronos descreve o terrível sentimento de sentir-se desconfortável com o sucesso dos outros, não só desejando o que lhes pertence, mas também alegrando-se com suas tragédias. Número 6, possuídos de homicídio. Palavra grega phonos se refere a desejo, intenção ou atitude de ferir o outro para tirar-lhe a vida. O assassino é também aquele que odeia seu irmão. 1 João 3,15. O homem pode ver a ação
mas Deus conhece a intenção, de Charles Barkley. Número 7, possuídos de contenda, palavra grega eris, diz respeito ao sentimento e à atitude daquela pessoa que é dominada pela inveja e por isso se torna facciosa e briguenta. É isso que significa possuídos de contenda. Então, Paulo está descrevendo o quê? A nossa sociedade, o nosso comportamento. E o nosso comportamento mostra o abandono de Deus. Quando nós somos invejosos, maliciosos, injustos, quando praticamos o homicídio, quando praticamos a contenda, quando somos possuídos de dolo, a palavra grega aqui, dolos, retrata a pessoa que não age de maneira reta, usando sempre métodos tortuosos e clandestinos para tirar vantagem. A palavra vem do verbo dolum, usado para referir-se à falsificação de metais preciosos e à adulteração de vinhos. É aquela pessoa que quer tirar vantagem em tudo. Não é essa a pecha que o brasileiro tem? O brasileiro, não é o jeitinho brasileiro? Pois a Bíblia diz que isso é pecado, o nome disso é dolo. Quando a gente dá sempre um jeitinho para tirar vantagem, isso é dolo. Então a sociedade brasileira, com a sua prática do dolo, demonstra o quanto ela está entregue às suas próprias paixões. 9, possuídos de malignidade. A palavra aqui é cacoteia. Descreve a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. E é a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. É a pessoa cheia de malignidade. 10 da nossa lista, difamadores. A palavra grega aqui é psiteristes. Representa a pessoa que murmura suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido. Nós vivemos numa sociedade difamadora? Sim ou não? Como a sociedade gosta de difamar o seu próximo, seja por inveja, seja por qualquer outra razão, sempre tem alguém sussurrando no ouvido do outro, queimando o filme, desconstruindo a imagem do seu próximo. Isso é sinal de uma sociedade abandonada. 11ª, caluniadores. Palavra grega catalalos, refere-se à pessoa que proclama publicamente suas infâmias. Então, como a gente se identifica com isso aqui, irmãos? Como a nossa sociedade se identifica? 12ª, aborrecidos de Deus. Palavra grega theotgeses, retrata o homem que odeia a Deus, porque sabe que Deus é uma pedra em seu caminho de licenciosidade. De bom grado, eliminaria Deus se pudesse, pois para ele o mundo sem Deus lhe abriria o caminho para o pecado. Não é isso que as pessoas, os pensadores, pós-modernos estão dizendo? Que o problema da humanidade é a religião, por querer espiritualizar tudo, que o mundo seria melhor se a gente tirasse essa ideia de Deus da sociedade? Pois é, mostra o abandono de Deus. Paulo ainda fala sobre os insolentes, retrata a pessoa altiva, soberba, sadicamente cruel, que encontra prazer em prejudicar o seu próximo. Tem ou não tem gente assim na nossa sociedade? Gente que tem prazer em puxar o tapete do seu próximo. Gente que destrói a vida do outro para alcançar vantagem. Soberbos significa a pessoa que está cheia de si mesma, semelhante a um balão de vento. Este é o ponto culminante de todos os pecados. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em humilhar e rebaixar os outros. Infelizmente, Sobral é conhecido por isso aqui, Eu não estou desprezando o sobralense, eu estou sendo sincero. A sociedade sobralense é conhecida pelas pessoas de fora como gente que gosta de pisar nos outros e humilhar os outros se puder. Eu sou de Fortaleza, mas eu morei 8 anos no Crato. Quando eu disse que tinha assumido o ministério na primeira igreja batista de Sobral, vários amigos disseram isso para mim. Rapaz, é muito difícil lá porque o sobralense gosta de pisar nos outros. Então, o sobralense tem essa fama.
E isso é sinal, de acordo com a lista, do abandono de Deus. Pessoa soberba é que se acha melhor do que o outro, e porque ela se acha melhor, ela acha que tem o direito de pisar e de humilhar o seu próximo. E nós não temos esse direito. Todo ser humano é digno, porque a imagem de Deus está nele. Até mesmo um mendigo, eu não tenho o direito de humilhar um mendigo, porque ele é mendigo e eu não sou. Aquele mendigo, ele é imagem e semelhança de Deus, e há dignidade naquele mendigo. Eu tenho que respeitá-lo, porque a imagem de Deus está nele. Nós não temos o direito de humilhar os outros por nos acharmos superiores. E é triste ver crentes achando que podem fazer isso. 15ª, presunçosos. Descreve a pessoa que pensa de si mesma além do que convém e exalta a si mesmo acima da medida. Diz respeito a quem pretende ter o que não tem, saber o que não sabe, orgulhar-se de grandes negócios que só existem na sua própria imaginação. Esses são os presunçosos. 16ª, inventores de males. A palavra grega aqui é euferetes kakon. Retratam aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar. Olha só que interessante, o que é um inventor de males? É a pessoa que não está suficiente com as formas que ele já encontrou para pecar. Ele fica pensando em novas formas para pecar. Esse é o inventor de males. Então ele é apaixonado pelos seus vícios, porque estão enfastiadas e sempre à procura de novas emoções em alguma forma de uma diferente transgressão. 17º, que descreve uma sociedade abandonada por Deus, desobediente aos pais. A palavra grega aqui é goneusin apeteites. Se refere àquela atitude dos filhos de sacudir o jugo da obediência dos pais. Trata-se de filhos rebeldes e irreverentes. Nós estamos enfrentando ou não estamos enfrentando uma geração de filhos rebeldes e irreverentes? Filhos que apontam o dedo no rosto dos seus pais. Filhos que acham que pode dizer o que pensam sobre seus pais. Filhos ingratos que estão morando às custas dos seus pais desde quando vieram ao mundo. Os pais tiveram que trocar as fraldas, senão ficava todo sujo. Mas acham que os pais têm obrigação e jogam na cara. Você tem obrigação. Que obrigação? O quê? Respeita, rapaz. Não sabe o que tu está falando. Nós deveríamos ser gratos por termos pais que cuidam de nós. E não acharmos que somos importantes, né? E que os nossos pais têm que se curvar a nós. Isso não existe. E vivemos a geração de filhos, talvez a geração de filhos mais rebeldes contra os seus pais. Os irmãos sabem do que eu estou falando. E essa geração de filhos rebeldes contra os pais, Paulo diz, demonstra o abandono de Deus. 18º, insensato. Palavra grega que descreve o homem que é incapaz de aprender as lições da experiência. Trata-se de uma pessoa culpada de grande sandice e que se recusa a usar a mente e o cérebro que Deus lhe deu. Pérfido descreve a pessoa que não é confiável. É aquele desonesto em quem não se pode confiar. Existe ou não existe pessoas que não merecem a nossa confiança nos dias atuais? A gente pede para alguém fazer alguma coisa, seja pedreiro, seja carpinteiro, geralmente dá problema, ou não é? A gente sempre tem problema na sociedade, porque as pessoas são desonestas. Isso mostra o abandono de Deus. Penúltima, sem afeição natural, significa sem amor à família. Trata-se do desamor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a falta de afeto entre irmãos de sangue, a prática abusiva de abortos e os crimes familiares apontam a gravidade desse pecado nos nossos dias. É isso que significa sem afeição
natural. Quando pais não tratam bem seus filhos, quando filhos não tratam bem seus pais, quando uma mãe acha normal arrancar com violência o filho do seu ventre, exterminá-lo, tudo isso mostra um comportamento de uma sociedade que não tem afeição natural, que não tem mais preocupação nenhuma se está destruindo a vida do seu próximo. E por último, sem misericórdia, retrata uma pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Então, uma sociedade sem misericórdia, onde a pessoa é implacável e tenta te destruir sem piedade alguma. Se a pessoa puder lhe destruir, ela vai lhe destruir, ela ainda vai sapatear em cima. É isso que significa alguém sem misericórdia. Se ela puder lhe expulsar, ela vai lhe expulsar, lhe envergonhando, lhe xingando, e ela não vai pesar a consciência. Essa é a sociedade descrita pelo apóstolo Paulo, que mostra o abandono de Deus. No verso 32, para a gente encerrar, Paulo fala que os homens pecam conscientemente. Ele diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprova os que assim procedem. O apóstolo Paulo está dizendo que há na mente e na consciência de cada homem a lei de Deus, mas os homens ignoram a lei de Deus na consciência para pecarem contra Deus. Mesmo conhecendo a sentença de Deus pela lei que está em sua consciência, eles não querem saber, eles continuam fazendo, praticando, afrontando a Deus, e como se isso não fosse suficiente, eles ainda incentivam outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Não é isso que as políticas ideológicas fazem nas escolas? Né? O professor ideológico faz questão de fazer uma lavagem cerebral, né, na cabeça dos seus alunos, para que eles abracem práticas que são completamente contrárias ao que diz, ao que ensina a palavra de Deus. Professor na escola, em vez de ensinar, professor de matemática, em vez de ensinar matemática, ele diz assim: peraí, deixa eu abrir um parêntese. E aí o parêntese dele é para falar de ideologia de gênero, é para dizer que um menino, se ele gostar de outro menino, ele pode beijar na boca do menino. Professor de matemática vai ensinar 2 mais 2 é 4. Não, eu vou abrir o parêntese. Para ensinar porcaria na escola. Então não apenas abraça, mas quer incentivar outras pessoas a seguir pelo caminho de abandono, se afastar cada vez mais de Deus. E assim o apóstolo Paulo mostra sinais evidentes em uma sociedade que Deus já abandonou. E aí? O que vai acontecer, pastor? O que vai acontecer é que esse sinal do abandono de Deus é o juízo temporal. Já é uma seta sobre a sociedade para o que lhe aguarda na eternidade. Eles vão para o inferno. Mas enquanto nós vivemos na esfera da graça, essa não é a última palavra. Deus, ele tem dado ao homem a oportunidade do arrependimento. Esse homem afastado de Deus, esse homem que está envolvido em pecado, que o apóstolo Paulo tem que dar uma lista aqui, de como há evidências de que o homem está debaixo do juízo temporal de Deus. Mas Deus é misericordioso. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo. E se qualquer pecador se arrepender do seu pecado,
confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a cédula de condenação é rasgada. Porque o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele disse, antes de morrer, tetelestai, está pago, está consumado, a minha morte na cruz foi eficaz. Todo aquele que crê em mim, em meu sacrifício, escapará da morte, viverá eternamente, não será mais condenado pelo juízo do meu Pai, porque eu mesmo recebi o juízo no lugar dele. Então, a nossa sociedade, ela tem sinais claros de que ela está abandonada por Deus e está debaixo do castigo. Mas cada um que escuta as boas novas do Evangelho e se voltar para Jesus com fé salvífica, pode escapar da condenação eterna. Então, você que tem entendido que está inserido nessa sociedade, que está cada vez mais se afastando do Senhor, Deus está clamando pela sua palavra ao seu coração. Arrependa-se enquanto é tempo. Volte-se para o Senhor Jesus. Creia que Ele é o teu Salvador. Ele é a única oportunidade para a sua salvação. Porque a seta do juízo já está sobre a sua cabeça. A sociedade dá sinais visíveis do abandono de Deus. Mas você pode escapar do juízo eterno. Porque o mesmo Deus que tem reservado homens ímpios para juízo, Ele tem dado a oportunidade de salvação, dando o seu único filho para morrer na cruz em teu lugar. Basta você crer nele, agora mesmo. Então essa sociedade está perdida. A prática homossexual só mostra o quanto a sociedade está abandonada por Deus. E quanto mais os homens querem a aprovação de tal prática, mais mostra o abandono de Deus. Mas nós podemos ter a nossa vida completamente modificada se nós dermos ouvidos à palavra de salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo, eu posso te salvar, mas você precisa crer em mim. Que você que ainda não crê, aproveite a oportunidade e entregue a sua vida a Jesus. É a única chance de nós escaparmos da condenação eterna. Que Deus nos abençoe e nos faça pregar o Evangelho para aqueles que estão abandonados, debaixo do juízo temporal de Deus. Que a gente possa pregar o Evangelho para essa sociedade, para que haja libertação. A única esperança para uma sociedade abandonada por Deus é Jesus. Então que possamos pregar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a única salvação possível que Deus deixou para os homens. Vamos orar. Senhor, Tua palavra mostra como é a situação da sociedade. Não é nada boa. O diagnóstico é preciso e sombrio. É o que a Tua palavra ensina. Não importa o que a mente humana queira dizer através dos seus conhecimentos. A Tua palavra é viva, verdadeira e permanece para todos sempre. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais sensíveis a orar pelos homens perdidos, pela sociedade caída que nós vivemos. E que possamos ser encorajados pelo Senhor a pregar o Evangelho a toda criatura. Porque o homem já está debaixo do juízo do Senhor. As práticas que o homem está envolvido demonstram claramente que já estão reservados para a condenação eterna. Assim diz a Tua palavra em Romanos. Mas há uma única possibilidade de salvação. Salvação perfeita. Salvação não apenas do juízo temporal, mas do juízo eterno. É o homem ouvir o Evangelho, se arrepender do seu pecado e entregar sua vida a Jesus. Mas para que os homens ouçam o Evangelho, precisa de alguém que pregue. Ó Deus, desafia-nos a levar a mensagem de salvação a uma sociedade que está debaixo do juízo de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês. Nós queremos ainda hoje celebrar
a Santa Ceia. Então, nós